Então essa turma que ama demonizar o império estadunidense, eles estão quase do lado dos comunistas. Só que eles se dizem conservadores e tudo mais. Eu acho muito estranha essa postura. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Aí, a gente vê como é que a imprensa está tratando essa contra-revolução do Trump. Os Estados Unidos contra o mundo livre. Trump força a capitulação da Ucrânia, presenteia Putin e sacrifica aliança com os europeus. O que eu vou falar sobre esse caso é um pouco ambíguo, porque eu não tenho uma opinião muito forte. Tá? Só mostrando antes a Lúcia Guimarães, aquela que era do Manhattan Connection também, imprensa dos Estados Unidos debate como reagir aos ataques de Trump. Como diz o Ruschel, né? Reagir. Esses militantes de redação parecem que ainda não entenderam o que está acontecendo. Eles deveriam estar preocupados em sobreviver. Ninguém mais acredita na militância da redação, né? E a verba da USAID vai minguar e eles vão asfixiar. A Folha de São Paulo, onde essa moça publicou essa coluna, a Folha de São Paulo disse que o Trump, ao cortar verbas da USAID, do governo americano, ameaça a imprensa independente. Oi? Eu já falei sobre isso aqui semana passada. A imprensa independente, na cabeça deles, depende de verba do governo. É estranho isso, né? Mas vamos lá. O que eu penso sobre isso? Eu acho que o Trump, em primeiro lugar, e eu já falava isso desde o primeiro governo dele, aliás, eu falei na ligação hoje pro Guga, falei, Guga, você sabe que você sofre de Trump Derangement Syndrome, não sabe? Aí ele ficou meio em silêncio, até porque ele falava o tempo todo, mas esse é o ponto, né? Tem gente que, por vários fatores, várias razões, pelo perfil, pela bolha que vive de uma elite determinada e tudo, o Trump para eles é intragável demais, e isso prejudica toda a análise. O Trump, você tem que diferenciar discurso de ação. O governo dele foi um governo lá atrás pragmático, eficiente, e o Trump fala muita bobagem às vezes. E outra coisa importante para entender é que o Trump usa claramente como alavancagem o discurso. Então ele está querendo acabar com a guerra da Ucrânia com a Rússia. Por quê? Por ótimos motivos. O Charlie Kirk colocou, agora é hora do Elon Musk e do Dodge auditarem a grana toda que foi mandada para a Ucrânia. E o Musk concordou. Ok. Ou seja, quando você manda 300 e poucos bilhões de dólares para um país em guerra, você tem o direito de perguntar qual é a estratégia de saída, para onde está indo esse dinheiro, é um país corrupto. Vamos lembrar de todo o histórico, o filho do Biden sentando no conselho de uma empresa de energia, Burisma, o Trump pressionando para que houvesse uma investigação isenta, e ele foi empichado pelo Congresso americano por isso, por cobrar investigação. O procurador foi rifado e colocado num lugar, um cara marionete da turma. O Zelensky era um ator dançarino esquisito, democrata, fez campanha para o Biden, estava adorando aquele dinheiro todo chegando lá, meio fanfarrão. Isso tudo tem que ser colocado na equação. Dito isso, por isso que eu falei que eu vou fazer uma análise ambígua que talvez incomode a gregos e troianos. Dito isso, há uma ala da direita, meio dugnista, que flerta com o Putin. O Putin é aquele cabra macho que fala até em valores ocidentais e cristãos, do cristianismo ortodoxo da Rússia, que vai curar o Ocidente que está fragilizado pela agenda globalista woke. Balela. Não compro essa tese nem por um segundo. Putin é um cara do mal, ditador, assassino, que lamentou a queda da União Soviética, ele é agente da KGB, diretor internacional na Alemanha com 32 anos. Esse cabra tem que ser muito mal para chegar nesse cargo. Ele lamentou a queda da União Soviética como a maior tragédia geopolítica da história. Putin não é resposta para nada de mazela ocidental. Putin é problema. Então, eu vi o ex-vice-presidente Mike Pence lamentando e
criticando a postura do Trump em relação ao Putin e ao Zelensky, lembrando quem começou a guerra. Então, por mais que eu entenda que existe uma ala conservadora, isolacionista, que está cansada também de mandar o nosso dinheiro para uma guerra sem fim, tudo isso está certo. Eu acho que a gente tem que ter clareza moral, a gente não pode perder clareza moral. A Rússia é o vilão nessa história. A Ucrânia foi invadida. Ela quer se ocidentalizar. Ela quer fazer parte da OTAN. Isso é que foi o problema. Provocou o Putin. Bom, então o Ocidente não pode mais avançar. Temos que aceitar o tabuleiro geopolítico como está e deixar a China e a Rússia pensarem em avançar apenas. Vamos entregar territórios como Luhansk e tudo pro Putin. Isso pode ser um incentivo para novas conquistas. Foi, afinal, o que aconteceu com Obama e Crimeia. Então, eu não gosto muito, ou melhor colocando, eu estou na dúvida e um pouco incomodado com a postura do Trump em relação ao Putin e ao Zelensky. Dito isso, se for apenas uma estratégia, porque tem que encerrar a guerra, e aí cá entre nós, meus amigos, é realpolitik. It is what it is. A guerra não acaba, não tem estratégia de saída. O Zelensky diz que não aceita nada além de recuperação de todos os territórios, o que não vai acontecer. Então vamos ficar mais 5, 10 anos nessa. E gastar mais 500 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Não dá. Então o Trump está sendo pragmático. E para isso ele precisa pressionar o Zelensky. É isso que ele está fazendo. Talvez de uma forma exagerada, com uma retórica meio dúbia, meio sem clareza moral, mas pode ser apenas uma estratégia para conseguir o que ele quer, que é encerrar a guerra, o Putin se afasta, fica com alguma área ali que ele conquistou, que tem mais russos mesmo, e vida que segue. E aí vamos ter que ter eleição na Ucrânia, né? Porque o Zelensky realmente está... Tudo bem, está numa situação atípica de guerra, mas o Trump pegou pesado ao chamá-lo de ditador, mas a verdade é que o cargo dele foi se mantendo pela situação de guerra, então não tem mais eleição. Então, qual é a definição para isso? Então, assim, o Trump talvez não esteja errado nas intenções e nem nos meios, mas a retórica importa. E o Piers Morgan não gostou, várias pessoas que defendem o Trump, que defendem o Ocidente, que defendem o conservadorismo, não gostaram. Então, isso não é coisa de comunista. Assim, você tem que ter clareza moral. O Ocidente tem vários defeitos, mas merece ser defendido. Eu não endosso uma certa left-lib, uns libertários meio que flertam com a esquerda, que acham que o governo americano é o que há de pior no mundo. A CIA, o Deep State. Eu sou o primeiro a criticar, acabei de falar que o Trump está fazendo uma contra-revolução contra o Deep State, mas na Guerra Fria o Jimmy Carter era um bobalhão, estava deixando o pau comer solto, o Irã sofrer a revolução dos ayatollahs e tomar poder, era um banana. Nem por isso você ia virar e falar, então eu vou ficar indiferente na Guerra Fria em relação à União Soviética e Estados Unidos. Não. Então essa turma que ama demonizar o Império Estadunidense, eles estão quase do lado dos comunistas. Só que eles se dizem conservadores e tudo mais. Eu acho muito estranha essa postura. O governo americano é a coisa mais terrível do mundo. É o discurso do Noam Chomsky. Só que é um hipócrita. Ficou rico, vive cheio de liberdade, fazendo palestras, discursos com tenure em universidade nos Estados Unidos, que ele diz que é a pior ditadura do mundo. Aí quando ele vai palestrar no Oriente Médio, ele pede 30 seguranças. Ele sabe onde há ditadura e onde há império da lei, com todos os defeitos que os Estados Unidos possuem. Então, eu não compro essa narrativa. O Ocidente merece ser defendido mesmo, ou apesar de globalistas, de Deep State e por aí vai. Falando em Deep State, essa turma não está dormindo mais, né? Trump conseguiu a maior taxa de aprovação no Senado dos cargos que ele indicou desde W. Bush, em 2001. E já foram 19 indicações aprovadas e a mais recente, ninguém mais, ninguém menos do que Kash Patel, o terror do Deep State. Porra, eu li o livro do cara há pouco tempo, Government Gangsters. Esse cara sabe o que está fazendo, sabe quem está enfrentando e não tá para brincadeira. De novo, é um americano comum, filho de indiano, imigrante,
é o retorno à normalidade, é o resgate do bom senso. Essa é a contra-revolução do Trump. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.